Porque 95% das pessoas têm medo de prosperar na vida, têm dificuldade de prosperar. São pessoas que têm tudo para vencer na vida, mas estão com medo, estão acuadas. Pessoas ricas em talentos, pessoas com boa formação acadêmica, até com faculdade, mas não conseguem alavancar a carreira, não conseguem dar o primeiro passo rumo à realização pessoal. Pessoas que procuram emprego e se sentem frustradas por não ter experiência, por, enfim, dificuldade, por mais que se esforcem, não conseguem. Pessoas que trabalham o tempo todo, a vida inteira, e aposentam ganhando apenas um salário e chegam no final da vida frustradas. Por que tudo isso acontece? Você precisa entender algumas coisas que são importantes nesse processo de realização pessoal. Primeira coisa, o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. Precisa saber que os paradigmas, que são padrões de pensamentos, bloqueiam e sabotam o nosso processo criativo. Então precisa quebrar os paradigmas, precisa entender que existem leis que regem o universo e que nada acontece por acaso, que tudo tem uma causa e um efeito, e que não seguir as leis é um dos aspectos que nos levam ao fracasso. Eu preciso entender isso. Eu não posso continuar agindo só no automático, fazendo as coisas de maneira automática. Quando a gente faz as coisas de maneira automática, as coisas acabam dando errado, acabam não dando certo, e aí, como nós não conseguimos atingir esses objetivos, começamos a dar uma de vítima, a culpar, enfim, alguém, o sistema, o governo, as empresas, porque é muito mais cômodo culpar. Então, se você quiser se aprofundar sobre isso, quiser desenvolver um entendimento, você precisa entender essas coisas, precisa aprender. Fica comigo até o final desses vídeos, não sei se será 1 ou 2 vídeos, ou 3, mas é muito importante o conteúdo que eu vou entregar aqui para você. É um conteúdo valiosíssimo, que se você seguir o passo a passo, com certeza sua vida vai se transformar. Meu nome é Antônio Cardoso, sou tecnólogo em gestão empresarial com mais de 20 anos de conhecimento especializado em desenvolvimento humano. E a retribuição que eu quero de você é que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe para que outras pessoas tomem também conhecimento. Todo ser humano, para viver a plenitude da vida, precisa satisfazer as 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Corpo, mente e alma. Veja bem, o que é isso? Significa isso. O que é satisfazer a dimensão do corpo? Corpo físico é você poder se alimentar bem, ter boa saúde, dormir confortavelmente bem, com segurança, né? Poder usufruir de tudo aquilo, de todos aqueles objetos, de todos os recursos que vão fazer com que você se sinta bem. Isso é satisfazer o corpo. Satisfazer a mente, a capacidade de você desenvolver aquilo que vai fazer com que você evolua, cresça profissionalmente. É poder ler bons livros, estudar, quem sabe viajar, conhecer novos lugares, expandir a sua mente para coisas novas, para nova realidade. E a terceira coisa é a alma. É claro que você deve investir no seu espírito, na sua alma. É claro que você deve investir naquilo que vai melhorar a sua conexão com Deus. É claro que você vai continuar essa conexão. E para satisfazer essas 3 dimensões, você precisa, em primeiro lugar, entender uma coisa: que para satisfazer as necessidades do corpo, em toda a sua estrutura, né? Não estou falando do corpo físico em si, ter boa saúde, viver bem, dormir confortavelmente bem, viver com segurança, para tudo isso você vai precisar de dinheiro. Nós temos crenças, né, negativas com relação ao dinheiro, mas como é que você vai viver uma vida plena, na plenitude, se você não tem dinheiro, se você vive na escassez, na dificuldade, na falta?
Como é que você vai poder estudar e investir no seu intelecto, na sua mente ou no seu contexto religioso se falta dinheiro? Se falta dinheiro para você manter esse equilíbrio. Todo ser humano precisa, nos dias de hoje, precisa investir dinheiro em alguma coisa. Você precisa ir ao supermercado, você precisa ir a uma loja, você comprar roupa, precisa consumir produtos, ter seus desejos realizados, seus sonhos de ter uma casa, um carro, de viver bem. E você precisa de dinheiro para tudo isso. Em seu livro, Quem Pensa Enriquece, e também no livro A Ciência de Ficar Rica, os autores afirmam que uma pessoa que não tem desejo de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, não é normal. Então veja bem, quando você estabelece, eu já chamei a atenção, que você não quer dinheiro, quer o que o dinheiro pode comprar. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é como eu vou ganhar dinheiro. Isso parece uma coisa meio que gananciosa, uma coisa assim, mas é isso mesmo. Nós temos crenças negativas com relação ao dinheiro. Nós temos que perguntar a nós mesmos como é que eu vou ganhar dinheiro. Como é que essas pessoas ganham dinheiro? E a primeira coisa, gente, dinheiro não é o mal do mundo. Nós temos crenças negativas com relação ao dinheiro. Que dinheiro é o mal do mundo, que os ricos são gananciosos, que quem é rico não vai para o céu. Quero dizer para você que 94%, 96% dos ricos são honestos, fazem as coisas certas, né? Fazem tudo que é legal, moral e ético para ganhar dinheiro. Que as pessoas que não são honestas, que são ricas e que não são honestas, são tão poucas que a imprensa sempre foca nela e você sabe quem são elas. Mas a maioria dos ricos ganham dinheiro honestamente, trabalhando, vendendo ideias, que ainda vou falar sobre essa questão ainda. Então nós temos que abandonar essas crenças negativas que nós temos com relação ao dinheiro, que nós temos com relação às pessoas ricas, bem-sucedidas. Nós temos que abandonar isso. Se você quiser ser rico, bem-sucedido, que você quiser ter dinheiro, se você quiser ter prosperidade e abundância, você tem que abandonar isso. Esse tipo de crença que está te bloqueando, te sabotando. Como é que você quer o que o dinheiro cumpra e você tem preconceito com relação ao dinheiro? Tem crenças negativas com relação ao dinheiro. Na lei da atração, semelhante se atrai. Se você tem crença negativa, isso que você está atraindo para a sua vida, de maneira inconsciente. E é por isso que muita gente não evolui e não cresce. Então, a pergunta que você tem que fazer: o que eu tenho que fazer exatamente para ganhar dinheiro? Então nós temos dentro de nós um conjunto de crenças. O que são essas crenças? De onde é que vêm essas crenças, né? Vamos entender todo esse processo. Crenças são paradigmas. Paradigmas, conceitualmente, é um conjunto de crenças, padrões e hábitos que nos conduzem ao sucesso ou ao fracasso. 95% das pessoas são guiadas pelas crenças, pelos padrões de pensamentos negativos, que acabam bloqueando e sabotando o poder criativo de cada pessoa. As crenças, os paradigmas, eles formam o quê? Verdades absolutas. Quais são minhas verdades absolutas? Eu estou falando isso aqui para as pessoas e muita gente está falando: mas isso é bobagem, isso é conversa fiada, isso não existe. O que existe é a minha realidade. É isso que eu estou vivendo, é isso que existe. Sim, você tem toda a razão, é isso que existe, porque você foi programado para viver essa realidade, você está programado para viver essa realidade. Você não conhece outra realidade, então você tem sua realidade, suas crenças como verdades absolutas. Por exemplo, se eu disser assim para uma pessoa: olha,
Tem emprego em abundância por aí, tem dinheiro em abundância, tem riqueza em abundância para você. A pessoa não vai acreditar. Por quê? Porque a verdade absoluta para ela qual é? Não tem emprego, não me dão oportunidade, eu não tenho experiência. Essa é a verdade absoluta. Sucesso, felicidade é coisa dos ricos, é coisa para rico. Dinheiro é o mal do mundo. Nós vamos ainda identificar essas verdades absolutas ainda. Está aqui. As verdades absolutas que você conhece. O que é absolutamente verdade para você nesse momento. Se quer ter sucesso, estude, arrume um emprego, ganhe dinheiro e vá ser feliz. Nós entramos na escola aos 7 anos de idade, né? E nós ouvimos dizer, olha, se você quiser ter sucesso na vida, vai estudar, estude, faça uma faculdade, arrume um emprego, ganhe dinheiro e vai ser feliz. É a verdade absoluta que eu tenho sobre isso aí. Agora veja bem, quantas pessoas você conhece que estudou, passou anos estudando, cursou faculdade, fez tudo, fez um monte de cursos e está desempregado, não consegue nem sequer arrumar um emprego? Ou às vezes até a pessoa fez faculdade, passou 4 anos estudando e está se realizando em outra área, está prosperando em uma área que não tinha nada a ver com o curso que fez. É uma verdade absoluta. Se quer outra verdade, se quer ter sucesso, levante cedo e vai trabalhar. A maior mentira que pregaram as pessoas. Se quer ter sucesso, levante cedo e vai trabalhar. Responda para mim, quantas pessoas você conhece que trabalha 8, 10 horas por dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses, vezes os anos que precisa para aposentar, e aposenta ganhando um salário ou morre pobre? Então não é trabalhando que se ganha dinheiro. Você pode até me surpreender, ficar surpreendido com isso que estou falando para você, mas é verdade, não é trabalhando que se ganha dinheiro. Porque se fosse trabalhando, se ganhasse dinheiro, então 95% das pessoas seriam ricas. As pessoas que trabalham, né? Seriam ricas. Por que não trabalham? Não passa 8, 10 horas trabalhando? Então não é trabalhando. Nós vamos chegar lá, vou explicar mais sobre isso. Outra verdade absoluta: os ricos são gananciosos e desonestos. Falei sobre isso. Nós temos crenças negativas com relação às pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas. E como é que você quer ser rico, bem-sucedido, se você tem crença negativa com relação a quem tem prosperidade e abundância? Lembre-se, na lei da atração, semelhante se atrai. Então, negatividade atrai negatividade. Crenças negativas atraem crenças negativas. Dinheiro não dá em árvores. Você ouviu isso quando era criança? Né? Dinheiro não dá em árvore. Se você foi educado numa família carente, uma família onde os problemas de dinheiro eram comuns, as discussões, a dificuldade financeira era presente o tempo todo, então você adquiriu crenças negativas com relação ao dinheiro. Não temos dinheiro, então você sabe como é que funciona isso, né? Sucesso é para os ricos. Os ricos não vão para o céu. Você já viu aquela história que diz assim, você deve ter ouvido lá na sua igreja, na sua pregação: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para os céus. Eu vou contar essa história um pouco mais adiante. Não trabalho porque não tenho emprego, porque não me dão experiência. Não trabalho porque não tenho experiência, não me dão oportunidade. São crenças negativas que estão instaladas dentro de vocês. Minha vida é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Pronto, acabou. Não acredito em algo que não vejo, só acredito no que vejo. Sou igual São Tomé, só acredito no que vejo. E os cientistas dizem hoje que você tem que acreditar no que não vê, acreditar no desconhecido. Por isso que muita gente não evolui. Porque eu estou falando isso aqui para a pessoa, uma pessoa não vê isso como uma realidade, e ela diz: não acredito nisso. Tá certo, você acredita no que você é, na verdade, na realidade que você vive, certo? Mas eu quero que você
comece a pensar de maneira diferente, fora da caixa, fora da zona de conforto, fora do padrão. Você está pensando em um padrão em que você foi educado. E como isso aconteceu? Como essas crenças se instalam em nossas mentes? Tudo começa na infância. Tudo que você faz hoje vem de uma programação mental negativa que foi iniciada, criada na infância. Né? Dizem que até os 8, 10 anos de idade, uma criança recebe em média 100 mil nãos. É não por isso, não por aquilo, é proibido, você vai cair, vai machucar, eu vou te bater, enfim. Veja como é que acontece. Quando você é criança e está começando a explorar o mundo, você traz consigo todas as qualidades que a natureza te deu, todo o potencial criativo. Então você começa a explorar isso. Mas o que fazem nossos pais? O que fizeram nossos pais? Bloquearam, sabotaram esse processo criativo, te agrediram, falaram para você que é proibido isso, que você vai cair, você vai machucar. Então, por exemplo, se você era uma criança e estava começando a explorar o ambiente de casa e as pessoas começaram a falar com você assim: não pode fazer isso, não pode, a mamãe falou que não pode, mas você continuou fazendo porque seu cérebro não interpreta, não sabe o que significa o termo não. O não tem nenhuma influência na nossa mente. Você continuou fazendo. Você já viu aquela ideia de que a criança é teimosa? Você continuou teimando e fazendo. Então sua mãe falou um pouco mais alto com você, não pode, você não obedeceu. Na terceira vez ela gritou: não pode, eu falei que não pode. Foi lá e deu um tapa na mão. Eu falei que não pode, obedeça. O que aconteceu nesse momento? Começaram a dizer para você: olha, você nasceu como uma águia, mas você vai ser educado como uma galinha. Você nasceu com um potencial criativo, mas você está proibido de explorar esse potencial criativo. E você cresceu e se transformou num adulto medroso, assustado. Por quê? Porque no seu subconsciente existem registros de fatos que ocorreram lá na infância, no processo de criação, que hoje são fatores impeditivos do seu sucesso. Você foi bloqueado. Não é? Você ouviu exatamente aquilo que eu falei, as crenças negativas, não temos dinheiro. Olha, veja uma realidade com relação a dinheiro. O que eu estou falando aqui, que dinheiro é a fonte primária que vai gerar toda a sua prosperidade e abundância. Não é que dinheiro seja tudo, mas você vai depender de dinheiro, você vai precisar de dinheiro para consumir, para realizar todos os seus desejos. Mas o que aconteceu, por exemplo, quando você era criança, né? O seu pai saía para trabalhar, o papai vai trabalhar porque o papai precisa ganhar dinheiro, que o papai tem que comprar papá, porque o papai tem que comprar isso, porque o papai tem que comprar aquilo. Hoje acontece também com as mães. Os filhos ficam com a babá ou com um parente, a mamãe precisa trabalhar para comprar roupinha para o neném, isso, aquilo. E a criança vai ouvindo aquilo todo o tempo. Todo o tempo. E ela começa a incorporar aquilo na sua mente. Vou explicar depois como essas crenças se instalam em nossas mentes, né? Nós temos aí a questão das atitudes, né? Do ambiente e da verbalização. Mamãe vai trabalhar porque tem que... Tá. Então a criança cresce sendo educada que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então é essa crença que ela traz. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para ganhar dinheiro. Então, qual é a primeira atitude? Quando eu tenho 16, 17, 18, arrumar um emprego para ganhar dinheiro. Então, é isso que acontece. E muitas outras crenças que nós já falamos aí. Se você quiser ter sucesso, entre na escola, estude, vai trabalhar e ganhar dinheiro. Então, aos 7 anos de idade, eu entrando na escola, 6, 7 anos, com essa ideia, vou estudar, depois vou trabalhar e ganhar dinheiro. Depois, lá na frente, se frustra. Deveriam ter dado isso por escrito, que você ia estudar, cursar uma faculdade, ou mesmo não precisa ter uma faculdade para ganhar dinheiro, né? E você depois ganharia dinheiro. Devia ter dado por escrito.
porque não é isso que acontece. Então está aqui, ó, a história. É mais fácil. Como é que uma crença instala na mente de uma criança? Isso começa lá na infância, 7, 8 anos de idade. Com 7 anos, o pai leva o filho a uma pregação, tem um padre ou um pastor pregando, e é contada a seguinte história, ou a seguinte passagem bíblica: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? Então, chegando em casa, o filho ouve, com 7 anos, ouve aquela história, aquela passagem, e chega em casa, pega a agulha da mãe, dá uma olhada no buraco da agulha e faz a seguinte afirmação, envia a seguinte afirmação para o seu subconsciente: se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eu quero morrer pobre, eu nunca quero ser rico, porque eu quero ir para o céu. A história diz que essa criança cresceu e nunca conseguiu prosperar, porque ela trazia dentro de si uma crença, lá nos 7 anos de idade, que rico não vai para o céu. Só que esqueceram de... Isso está acontecendo com muita gente hoje aí, ó. Crenças que ouviram no passado. Só que esqueceram de explicar para essa criança o que significa isso. Fundo de agulha, enfim, camelo passar no fundo de uma agulha. Veja bem, antigamente, essa história vem de antigamente, lá de Jerusalém. Antigamente Jerusalém era cercado por muralhas, e o meio de transporte mais comum era camelos. Então veja bem, como era cercada por muralhas, os camelos que chegavam até 6 horas da tarde entravam por um portão maior, pelo portão principal. Os camelos chegavam depois daquele horário, depois de 6 horas, o portão maior estava fechado para proteção, segurança, e esses camelos passavam por uma portinhola menor chamada de fundo de agulha, que o camelo tinha que ajoelhar, que não era problema para camelo, mas ele tinha que descarregar, tinha que tirar toda a carga do camelo, poder ajoelhar e passar. Então levaram essa história para a Bíblia, que primeiro, para ir para o céu, para adquirir a prosperidade, já falei que o reino dos céus é a prosperidade e a abundância. Você tem que descarregar de tudo que não serve, todas as crenças negativas, toda essa programação mental negativa, todos esses paradigmas. Você tem que se libertar das suas mágoas, ressentimentos. Você tem que saber perdoar. Nós vamos ver aí as leis que na verdade governam o universo, e uma delas é a lei do perdão. Então você tem que descarregar de tudo isso que não serve para você. O rico que não vai para o céu é aquele rico em ganância, aquele rico que não sabe perdoar, que não tem fraternidade, aquela pessoa que é rica em crenças negativas, em programação mental negativa, é rica em paradigmas. Esse é que não vai para o céu. Agora, aquele rico, próspero e abundante, aquele que sabe perdoar, aquele que explora o que tem de melhor, que são os seus talentos, e atinge seus objetivos, realiza seus sonhos, esse já conquistou o reino dos céus. Esse já conquistou o reino dos céus. E é isso que eu quero que aconteça com você. Você conquiste o seu reino, o reino dos céus. Atinja seu ápice, sua abundância, sua prosperidade. Nós não viemos nesse mundo para sofrer. Será que nós viemos para sofrer? Será que Deus perdeu seu tempo para criar alguém para sofrer? Para viver na escassez, na miséria, na limitação, no condicionamento? Será? Não é possível. Pense nisso. Então as crenças instalam dentro de nós através de uma história como essa, através de toda aquela programação mental negativa que vem lá da infância. Outra aqui, ó, como se amansa um elefante? Como é que se amansa um elefante? Acontece com a gente. Quando o elefante é bem pequeno, o domador pega o elefantinho, amarra em um tronco
O elefantinho tenta sair, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, até que ele desiste. Ele desiste, para de tentar. Ele condiciona na sua mente que não vai ser mais possível. Quando ele cresce, se transforma num animal com 3 toneladas, com uma força descomunal, você amarra ele num galho e nem tenta sair, porque ele condicionou na sua mente. Ele lembrou lá do passado, quando era infância, amarrado em um tronco. Ele continua achando que está amarrado a um tronco. Da mesma forma está acontecendo com você. Você continua preso a crenças do passado, a paradigmas do passado, a coisas do passado. Há uma programação mental que injetaram em você e você continua achando que é incapaz, que não tem capacidade. Porque ouviu dizer lá no passado que você não serve para nada, vou colocar você para trabalhar, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. Lá na escola você recebeu apelido, você, enfim, o sistema de ensino foi preparado para nos inspirar em busca do nosso sucesso. O sistema de ensino foi ensinado para nos condicionar, limitar uma situação. Então é dessa forma que as crenças se instalam nas nossas mentes. Através de tudo que nós ouvimos na infância, de toda essa programação, de todas essas agressões físicas ou verbais, de tudo aquilo que ouvimos falar, todas aquelas... começamos entrando na adolescência, queremos entrar no mercado de trabalho, o que a gente ouve falar? Para trabalhar é preciso ter experiência, não tem emprego. As empresas não dão oportunidade. São crenças que continuam bloqueando, sabotando o seu processo criativo. Agora você não é mais uma criança, você é um adulto. Você tem a direção da sua vida, você tem o controle da sua vida nas suas mãos. Você pode fazer o que quiser, você tem a liberdade de explorar o que você tem de melhor e transformar a sua vida, realizar seus sonhos, seus desejos, atingir a prosperidade e a abundância. Agora você pode. E é por isso que eu quero que você continue comigo, que eu vou continuar trabalhando com você. Esses ensinamentos que vão, com certeza, transformar a sua vida.